Boa noite. Corpo de José Alencar revelado em Belo Horizonte. Trânsito interrompido e segurança reforçada para a despedida de um dos políticos mineiros mais populares da história. O FMG é uma das universidades que vai participar da elaboração do Enem. E veja o que foi notícia no mundo nesta quinta-feira. A edição de hoje começa agora. Homenagens e muita emoção marcam o velório do ex-vice-presidente José Alencar em Belo Horizonte. O corpo do político e empresário foi recebido com honras militares. Da base aérea da Pampulha, o corpo do ex-vice-presidente seguiu em carro aberto pelas principais ruas de Belo Horizonte. Muitas pessoas foram acompanhar a passagem do cortejo. Na chegada à Praça da Liberdade, o corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, chega ao Palácio da Liberdade sob a guarda dos Dragões da Inconfidência. O caixão foi recebido por familiares e pelo governador Antônio Anastasia. Do lado de fora, fila para o último adeus a um dos principais líderes do país. Ele nunca vestiu o lugar do poder ou do cargo. Ele sempre levou para o cargo, seja no campo empresarial, presidente da Associação Comercial Iubá, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, senador da República, vice-presidente, ele sempre levou o seu jeito mineiro. Isso me fascinava muito. Melhor dizendo, como ele está presente entre nós, me fascina e servirá sempre de exemplo e referência. O saguão do palácio ficou lotado durante todo o velório. Milhares de pessoas passaram pelo local. Neste cartaz, o agradecimento ao político que, segundo o vice-governador de Minas, primou pela dignidade. Todos enxergamos nele aquilo que esperamos e alimentamos nos homens públicos, nos políticos, que é, acima de tudo, a dignidade, o trato respeitando o interesse individual, os interesses coletivos, enfim, um nacionalista, um homem que devotou ao longo da sua vida como empresário e como homem público, um verdadeiro amor à sua nação, ao seu povo e às suas raízes. A presidenta Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-presidente Lula e da mulher dele, Dona Marisa Letícia. Ao lado de políticos como os senadores Pedro Simon e Aécio Neves, além dos familiares, Dilma acompanhou a missa de corpo presente, celebrada pelo arcebispo metropolitano da capital, Dom Valmor Oliveira. Aécio Neves falou do orgulho de ter José Alencar como conterrâneo. Não existe na sociedade atividade mais digna do que política feita como fez José Alencar, com desprendimento, com generosidade, com amor ao próximo. Então hoje nós estamos vivendo um momento de convergência. Até nisso, até mesmo no seu passamento, José Alencar continua sendo um construtor de pontes, aproximando pessoas, hoje acima de partidos políticos, acima da nossa condição de governo ou oposição. Somos todos brasileiros honrados de termos sido contemporâneos desse extraordinário homem público. Milhares de pessoas fizeram questão de se despedir do ex-vice-presidente. Para muitos, José Alencar se tornou um exemplo de força e perseverança. Uma despedida ao estilo mineiro, com calma, mas emocionante. O carro aberto dos bombeiros chegou ao Palácio da Liberdade às 10h30 da manhã e foi recebido com aplausos e gritos de apoio. Parabéns, vai com Deus! Eram jovens, adultos, crianças e idosos que fizeram questão de dar o último adeus ao ex-vice-presidente. Uma pessoa muito guerreira, trabalhou pelo país e lutou até o final. Homenagem simples, tristeza resumida em flores, bandeiras e orações. Maria do Carmo trouxe uma faixa para se despedir do político que ela chama de herói imortal. É um herói que transformou em estrela, que vai brilhar para sempre. Um colégio particular de Belo Horizonte trouxe 29 alunos. E quem disse que criança não entende dessas coisas? Ele foi uma pessoa muito boa, que lutou contra o câncer, fez 17 cirurgias. Foi uma pessoa muito honesta para o governo. A história de superação de José Alencar na luta contra o câncer conquistou a admiração e a solidariedade dos brasileiros. Em 13 anos foram 17 cirurgias e várias internações. E o exemplo do ex-vice-presidente serve de inspiração para muita gente por aqui. Eu senti assim, pequenininho, meu problema pequeno perto do dele, de tanto ver, tanta coragem dele.
Dona Alice, de 87 anos, tem um filho que também luta contra o câncer e se espelha em Alencar para nunca perder a esperança. Acompanhei pelo jornal, sabe, a melhor ou pior, né, dele. Já a Maria das Graças tinha nas mãos a foto que tirou com José Alencar em 2008. Boas lembranças de um homem marcado pela simplicidade e carisma. Símbolo de humildade, de respeito. Para mim, ele fica como um marco mundial de ser humano. Alencar deixa saudade, 79 anos de vida e 17 de carreira política, que a essa altura podem ser traduzidos em poucas palavras. Foi como ele falou aí, que ele deu uma entrevista aí dizendo que um homem tem que ser honesto vivo. Morto não precisa, mas ele pelo menos, quando ele foi vivo, ele foi bem honesto. Ele é um grande homem, né? É um José, como todos os outros, vai fazer muita falta para nós aqui, principalmente em Minas. Foi a despedida de um povo que perdeu um dos seus principais políticos, o vice-presidente mais popular da história. E para garantir a segurança daqueles que passaram pela Praça da Liberdade, foi montado um esquema especial. O trânsito no entorno do Palácio da Liberdade foi totalmente interrompido. Homens da Polícia Militar, Exército, Guarda Municipal e Bombeiros trabalhavam na segurança. Alambrados foram instalados para organizar o público. A grande preocupação era evitar acidentes como o que aconteceu em 1985 durante o velório do presidente Tancredo Neves. Parte das grades que cercavam o Palácio da Liberdade caiu, deixando mais de 270 feridos e 7 mortos. A fila das pessoas à espera do velório dava voltas na Praça da Liberdade. Emissoras de televisão, rádio e jornais de todo o país ficaram a postos acompanhando a movimentação. Quando o caminhão dos bombeiros chegou para trazer o corpo do ex-vice-presidente, um dos cavalos dos Dragões da Inconfidência se assustou com os aplausos. Nada capaz de diminuir a emoção do público. O Circuito FMG termina aqui. Uma boa noite para você.